Eu vou fazer uma apresentação curta a respeito de previsões matemáticas, a respeito de epidemias e pandemias, analisando algumas das possibilidades de previsões e também as dificuldades, os desafios. Os modelos matemáticos para tentar analisar o que acontece durante uma epidemia já foram desenvolvidos há quase 100 anos. Os mais antigos conhecidos foram publicados por Kermack e McKendrick em 1927. E esses modelos, eles são chamados de modelos de compartimentos, porque eles vão dividir a população em várias categorias ou compartimentos. Dos modelos simples, porém bastante úteis, é o SIRD, ou SIRD. Né? É um modelo de compartimentos que vai procurar descrever o número de pessoas suscetíveis de serem infectadas, S, né? Número de pessoas que foram e que estão infectadas em um determinado momento, as pessoas que se recuperaram em um certo momento e os mortos em função do tempo. E existem equações matemáticas para descrever esse modelo, o comportamento de cada uma dessas variáveis. Não existem soluções matemáticas simples, analíticas, explícitas para essas curvas. Elas podem ser trabalhadas através de métodos de computação ou então outros métodos que exigem funções bastante complicadas. Tanto esse modelo, o SIRD, né, como outros, têm sido aplicados para analisar epidemias reais. Nenhum modelo matemático vai conseguir mostrar resultados exatamente iguais aos dados de fato de uma epidemia. Esses dados reais, eles sempre têm uma série de irregularidades, de flutuações, e não obedecem exatamente a nenhum modelo matemático. Porém, esses modelos eles são úteis como uma base de análise e para fazer certas estimativas. Eu vou primeiro mostrar um exemplo concreto para a gente ver isso. Então, o caso da epidemia de Covid-19 na Coreia do Sul. O gráfico que eu estou mostrando dá o número de pessoas infectadas, são chamados de casos ativos, em função do tempo. Então, esses casos ativos incluem apenas as pessoas que ainda estão com sintomas e que, quando testadas, mostram que ainda estão com o vírus, e exclui as pessoas que são consideradas curadas, recuperadas, e exclui também as pessoas que faleceram. Será que é possível utilizar um modelo matemático simples para descrever mais ou menos essa curva dos casos ativos na Coreia do Sul? E aqui nessa imagem vocês estão vendo que sim, né? Eu fiz aqui um ajuste do modelo SIRD com relação aos dados da Coreia do Sul. Não é uma concordância total, vocês podem ver que tem diferenças entre a curva dos casos observados e a linha matemática vermelha, mas há uma concordância razoável. Em todos os modelos matemáticos, é necessário fazer certas hipóteses simplificadoras para conseguir desenvolver a teoria. Faz-se a hipótese de que, quando ocorre contato de uma pessoa suscetível com outra doente, a probabilidade de infecção é constante. Outra hipótese é de que a porcentagem dos infectados que morrem cada dia é sempre a mesma ao longo do tempo. Então, cada um dos infectados tem sempre a mesma probabilidade de morrer em cada dia. E outras posições como essas, né, que
são usadas para conseguir desenvolver as equações, né? Elas não levam em conta mudanças nos métodos de prevenção do contágio, então isolamento social, uso de máscaras e outros cuidados de desinfecção, etc. Também não levam em conta as alterações do tratamento dos doentes ao longo do tempo. Então, a gente sabe que esses modelos matemáticos já partem de hipóteses erradas, então os modelos são falsos, não descrevem uma epidemia real, mas eles são úteis, desde que nós tenhamos dados confiáveis. Sem dados confiáveis não dá para fazer absolutamente nada, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, não vou incluir o Brasil justamente porque não existem dados confiáveis para o Brasil. Claro que há dúvidas sobre dados de outros países também, né? Mas eu vou utilizar dados de países em que a contabilidade de casos parece razoavelmente confiáveis. Utilizando os modelos matemáticos como o CIRD, a gente pode prever razoavelmente quando vai ocorrer o pico de uma epidemia. A gente só pode fazer essa previsão a partir de certo momento. Quando a epidemia está lá no iniciozinho, a gente não consegue fazer esse tipo de previsão. Então, vejam, por exemplo, esse gráfico que mostra os casos ativos nos Estados Unidos, quer dizer, as pessoas que estão doentes, né, em cada dia. Então a gente vê que a curva começa lá embaixo, né, ela vai se acelerando e depois tem um certo momento em que a curvatura muda, né? A curva passa de côncava para convexa, né? Ela é quase reta ali num determinado ponto, né? Esse é o ponto de inflexão da curva e é quando o crescimento desacelera. Esse é um ponto fundamental para qualquer análise de crescimento de uma epidemia. A partir desse ponto de inflexão da curva, quando o crescimento desacelera, a gente pode fazer uma previsão razoável a respeito do pico da epidemia. Então, esse é o momento em que o número de novos casos por dia chega ao máximo e depois diminui. Isso significa que o pico da epidemia está se aproximando, não é que o pico da epidemia já chegou, né? Nos gráficos que eu vou mostrar, é preciso prestar atenção que o máximo dos novos números de casos não é a mesma coisa que o pico da epidemia, né? Então o máximo do número diário de novos casos é o ponto de inflexão. No caso dos Estados Unidos, a data do ponto de inflexão é aproximadamente 6 de abril. Isso não quer dizer que 6 de abril a epidemia chegou ao máximo nos Estados Unidos. Não, está longe ainda disso. Vamos mostrar o caso da Suíça. Por que a Suíça? Porque a Suíça, de fato, passou pelo pico da epidemia, então a gente pode analisar melhor a relação entre o modelo matemático e os dados disponíveis para esse país. Então esse gráfico mostra o número de novos casos por dia na Suíça. Quantos casos novos de doentes de coronavírus. E o máximo do número de novos casos aconteceu em torno do dia 20 de março. Vocês notem que o gráfico real, que é dessas barrinhas cinzas, né, a coisa sobe e desce de uma forma quase caótica, é difícil a gente perceber onde que está o pico, né, e a gente tem que ajustar uma curva sobre esses dados para tentar localizar aproximadamente onde que é o pico. E essa curva também não é uma curva qualquer, né?
a curva do modelo matemático que você está utilizando. O ponto de inflexão da curva de infectados na Suíça corresponde então aproximadamente ao dia 20 de março, né? E quando isso ocorre, o número de infectados é aproximadamente a metade do número de pico. Quer dizer, o número ainda vai dobrar, né? Vai ser o dobro desse valor que foi atingido no ponto de inflexão. Então, esses são os dados reais para a Suíça. Então, no ponto de inflexão da curva, né, havia 6.700 casos de doentes, né, e quando chegou ao pico, 14.300 casos. É aproximadamente o dobro no pico. Não é exatamente, né? Mas é um valor aproximadamente igual ao dobro. Então, obedeceu de forma aproximada ao que a gente prevê através do modelo CIRD. Por que é o dobro no pico? Né? Isso não é uma coisa tão evidente, porque a curva do modelo CIRD, né, é uma curva bastante complicada, ela não é simétrica, ela não é uma dessas curvas simples que a gente está acostumado a trabalhar. Né? Para uma curva que seja simétrica, como uma senoidal, por exemplo, que é essa curva preta desse gráfico, né? O pico tem exatamente o dobro da altura do ponto de inflexão. Dependendo da curva, vai ter esse comportamento, conforme a curva não. E vocês veem que o modelo CIRD, que é a curva vermelha, é completamente diferente de uma senoidal. Então, será que tem a mesma propriedade, apesar de ser completamente diferente? E, em primeiro lugar, para enfatizar a diferença, né, percebam que essa curva de crescimento de infecção, né, nos modelos como o CIRD, não é simétrica como uma senoidal. Então, se a gente gira o trecho inicial dela de 180 graus, ela não bate com a curva original. Apesar disso, o ponto de inflexão no modelo CIRD tem aproximadamente a metade da altura do pico da curva. Então, como eu disse, isso não é evidente, né? Poderia não ocorrer, mas ocorre. Então, isso é o que nos permite fazer essa previsão aproximada a respeito do pico da epidemia. Vamos mostrar um outro caso que também já passou pelo pico da epidemia, que é o da Alemanha. Esse gráfico mostra os dados da Alemanha para as pessoas infectadas pelo Covid. Novamente, são os casos ativos, ou seja, os doentes que deram positivo e que isso está excluindo os que já estão curados ou morreram. Então já passou do pico do número de casos ativos. A gente pode fazer um ajuste do modelo CIRD para o caso da Alemanha, e vocês veem que a curva vermelha, que é o modelo matemático, se ajusta razoavelmente ao caso da Alemanha. Nem sempre é um ajuste, esse é um ajuste bom, né? Nem sempre é um ajuste tão bom quanto esse, né? Às vezes não dá para conseguir um ajuste tão bom quanto esse da Suíça ou da Alemanha. Então, vamos ver se para a Alemanha também vale essa propriedade da relação entre o ponto de inflexão e o pico da epidemia. Então, o máximo do crescimento da epidemia de Covid-19 na Alemanha, ou seja, a época em que estava havendo o maior número de novos casos por dia, ocorreu em torno do dia 26 de março. Então, esse é o ponto de inflexão.
Então esse gráfico não é a totalidade dos doentes, é o número de novos casos por dia. Agora, voltando ao gráfico do total de casos ativos, né? Esse novo gráfico agora está mostrando o ponto de inflexão. Era o dia 26 de março aproximadamente, então havia 38 mil infectados na Alemanha, né? Então qual é a previsão de acordo com esse modelo? É que no caso do pico, né, a gente vai ter aproximadamente o dobro do número de casos. 2 vezes 38 é 76, né? O pico ocorreu em 6 de abril com 73 mil infectados, quase o dobro, não deu exatamente o dobro. No caso da Suíça, o pico deu um pouco mais do que o dobro, na Alemanha deu um pouco menos do que o dobro. Para tentar fazer previsões desse tipo, na prática, quais são as dificuldades? É muito difícil estabelecer exatamente o dia em que está ocorrendo o ponto de inflexão, que é o crescimento máximo do número de doentes, porque o número de casos observados e registrados flutua muito. Não é uma coisa simples. Então, se você vê simplesmente o gráfico de barras, que indica os novos casos que surgiram cada dia na Alemanha. Onde que está o máximo? A gente não pode considerar simplesmente o dia no qual o número foi maior, porque existem essas flutuações. Então é necessário ajustar uma curva que depende do modelo que você está usando e, a partir da curva, tentar determinar quando ocorreu esse máximo. Então isso introduz uma incerteza que pode ser de 1, 2, 3 dias, e essa incerteza de 1, 2, 3 dias muda bastante a previsão. Vamos voltar aos dados dos Estados Unidos. Então, eu já havia mostrado esse gráfico, né, o número de casos novos por dia nos Estados Unidos, né, e fazendo o ajuste da curva, esse máximo do crescimento da infecção, que é o ponto de inflexão, ocorreu aproximadamente no dia 6 de abril. Esse outro gráfico mostra o total de casos ativos, o acumulado, né? O total de casos ativos nos Estados Unidos, descontando, como eu já falei várias vezes, as pessoas que morreram ou as que já se curaram. Então, no dia 6 de abril, o número de doentes de Covid-19 nos Estados Unidos era de 340 mil pessoas. Então, como esse era o ponto de inflexão, o pico deve ser o dobro. Então, o pico nos Estados Unidos seria de aproximadamente 700 mil doentes. E isso deveria ocorrer no fim de abril. Bom, mas quando a gente tenta pegar a curva dos dados oficiais dos Estados Unidos e ajustar a curva teórica, não dá um bom ajuste. Então, aqui nesse gráfico, vocês estão vendo, não tem como essa curva vermelha representar bem os dados dos Estados Unidos. Se a gente ajusta para ficar razoavelmente bom para as 2 últimas semanas de dados registrados, a gente vê que, indo para o passado, há uma discrepância enorme entre os dados registrados e a curva. Então, esse modelo CIRD não se adapta muito bem à curva dos Estados Unidos, e isso torna difícil aplicar esse modelo para fazer qualquer previsão. Fica muito mais arriscado do que no caso de países em que a curva se adapta bem, como no caso da Alemanha e da Suíça. Vamos ver um outro caso, que é o caso da Itália. Então, esse gráfico mostra os dados da Itália, número de novos casos diários, e passou pelo máximo de crescimento da epidemia,
em torno do dia 25 de março. Então, isso seria o ponto de inflexão da curva. No dia 25 de março, havia 57.500 doentes de Covid-19 na Itália, então a previsão, utilizando esse modelo, seria de um pico de 115 mil infectados. No final de abril, né, uma época próxima. Né? E um outro dado é o último dia de que eu utilizei dados aqui, dia 19 de abril, né? 108 mil infectados, então já próximo de 115 mil. Mas, quando a gente tenta adaptar a curva do modelo matemático CIRD nos dados da Itália, também não dá certo, como não deu certo com os Estados Unidos. Esse modelo, então, matemático não se adapta muito bem à curva da Itália, e fica difícil fazer uma previsão mais segura a respeito da epidemia do Covid na Itália. Né? Então, a gente tem que saber quando que a previsão é razoável, quando que ela não é. Quando a curva não se adapta bem aos dados observados, os dados oficiais, não dá para fazer uma previsão confiável. Bom, até aqui eu estava falando sobre previsão a respeito do número de pessoas doentes. Né? Esse número de infectados é extremamente importante porque ele é o que vai determinar a pressão sobre o sistema de saúde, número de leitos ocupados, número de leitos de UTI, necessidade de grande número de enfermeiros, de médicos, de equipamentos. Né? Então, isso vai depender do número de infectados. Bom, outro ponto importante que eu vou falar agora mais rapidamente é a análise sobre o número de mortos da epidemia. Os modelos matemáticos comuns vão fazer uma hipótese simplificadora de que o número de mortes por dia é proporcional ao número total de infectados naquele dia. Né? Esse gráfico que vocês estão vendo mostra os dados da Suíça, indicando o número de mortes em cada dia, nesse período estudado. O outro gráfico, com a linha azul, mostra o total de infectados, o total de doentes. Vocês podem notar que o crescimento dos dois gráficos é semelhante, o pico deles parece mais ou menos coincidir, e quando a gente faz um ajuste das duas curvas, utilizando o modelo CIRD, a gente vê que, de fato, os dois gráficos concordam bastante bem. Então, a curva de total de doentes e a curva do número de mortes por dia segue o mesmo andamento, tem pico localizado na mesma região e há, então, uma razoável proporcionalidade entre mortes por dia e o número de pessoas doentes na Suíça. A partir da comparação entre esses dois gráficos, a gente pode tirar um parâmetro que é a taxa de mortalidade, que é o número de mortes por dia dividido pelo número total de doentes que tinha naquele dia. E para o caso da Suíça é aproximadamente 0,004 ou 0,4%, 4 pessoas por mil. Quer dizer, de 1.000 pessoas doentes, em média, 4 morrem em cada dia. O número total de mortos não é proporcional ao número total de doentes. Né? O número de mortos em cada dia é proporcional ao número de doentes naquele dia. O número total de mortos é proporcional à área embaixo da curva que representa o número de doentes. Então, vai ser proporcional ao somatório ou à integral dessa curva. E aqui eu mostro uma comparação entre dois gráficos
A linha azul e os pontos azuis representam os números oficiais de mortos na Suíça em cada dia. A linha vermelha e os quadradinhos vermelhos foram calculados levando em conta o somatório dos infectados dia por dia até aquele dia considerado e multiplicando por um fator 0,0037 que deu o melhor ajuste. Esse número total de mortos vai crescendo, ele nunca vai diminuir, né, porque é o acumulado, né? Mas essa curva também tem um ponto de inflexão, né? Então, quando que o número de mortos por dia atingiu o máximo? Esse é o ponto de inflexão e corresponde ao dia 1º de abril, que é o pico da epidemia na Suíça, né? O pico da epidemia não é um pico no número de mortos total, é um pico no número de mortos por dia, né? E vocês veem aqui pelas curvas que o número de mortos continua a aumentar muito, né? E agora, se a gente ajusta o modelo CIRD para o total do número de mortos, como está mostrando agora nesse gráfico, né, vejamos o seguinte: no pico da epidemia, que era o dia 1º de abril para a Suíça, havia 14.300 doentes e um total de 488 mortos, né? Então, as pessoas podem pensar, nossa, agora chegou no pico da epidemia, não vai morrer mais ninguém, vão morrer poucas pessoas. Não. Mesmo depois do pico de doentes, a mortalidade continua a aumentar bastante. Então, o último dado disponível que eu registrei aqui, né, dia 19 de abril, 1.400 mortos, né? Então, isso é praticamente 3 vezes o número de mortos que tinha ocorrido até o dia 1º de abril, que é o pico da epidemia. E vai parar em 1.400? Não, né? Então, esse modelo CIRD, né, prevê que vai chegar a aproximadamente 3.000 mortos em meados do mês de agosto. Então, o número de mortos continua a aumentar bastante, mesmo depois que passou o pico da epidemia. Bom, como o tempo é limitado, né, eu não vou mais me estender aqui, então fazer só alguns comentários adicionais. Então, os modelos matemáticos, como o CIRD, eles não descrevem, nunca descrevem de forma exata os dados de uma epidemia, nem de Covid-19, nem de qualquer outra epidemia. No entanto, os modelos são úteis e permitem previsões aproximadas, né? Dão uma ideia sobre o que vai acontecer. A validade dessas previsões depende, primeiro, de haver dados confiáveis. Se você não tem dados, você não pode fazer previsões. Depois, depende da uniformidade dos métodos de cômputo de casos. Então, como é que você está estimando o número de mortos por Covid, o número de doentes, o número de pessoas curadas? Se mudar o método de avaliação desses números, então já não dá mais para fazer nada, né? Além disso, a previsão só tem validade se a gente puder supor que as condições de prevenção e de tratamento são razoavelmente constantes e se elas mudarem muito, então distanciamento social mudar muito, o uso de máscaras, o uso de higienização, né? A questão de tratamento, de novos medicamentos, de introdução de vacinas, isso muda tudo, né? Então, quando há essas mudanças nos modos de prevenção e de tratamento, já não é mais possível, a partir das condições do passado, prever o que vai ocorrer no futuro.